Olá, turma! Aqui é a professora Rúbia, na disciplina de Corporeidade e Motricidade Humana, e o tema da aula de hoje é a valorização da atividade física e o corpo ativo ao longo da vida. Bom, a importância, de valorizarmos a atividade física. Nos últimos anos, existe um interesse maior em aderir à prática regular de atividade física, sempre com o objetivo ou de estabelecer uma estética corporal, de modificar a forma do corpo, mas também como promover a saúde, visando a prevenção de doenças e também como uma manutenção da saúde. De acordo com a cultura, a atividade física ela estabelece uma relação do sujeito entre a atividade física e a qualidade de vida, sendo a saúde intimamente relacionada à qualidade de vida. Então, para muitas pessoas, a prática de atividade física está muito relacionada à qualidade de vida. A pessoa ela tem qualidade de vida se ela consegue manter uma prática regular de atividade física. E isso vai refletir na saúde dela. Bom, a saúde e a doença, elas vão depender de ações tanto individuais, quanto ambientais, quanto a promoção de atividade física por meio de políticas públicas. Na questão ambiental, existem muitos fatores socioeconômicos que são medidos, que são mensurados por meio de algum tipo de instrumento, algum, por exemplo, questionário, algum índice, que vão determinar as possibilidades ao acesso aos bens e serviços relacionados à saúde e disponibilizar isso à população. Esses bens e serviços eles vão ser divididos entre prevenção e promoção da saúde. Então, o meio o qual o indivíduo ele é inserido vai influenciar muito, a possibilidade dele ter acesso ou não aos bens e serviços da saúde que servem para a promoção e para a prevenção da saúde. Por exemplo, a gente sabe que em vários lugares existem as academias ao ar livre, que é uma política pública voltada para a prática de atividade física e assim a prevenção de diversas doenças. Então, a saúde e a doença, elas estão muito relacionadas. E o indivíduo, que ele vai escolher se ele vai querer saúde ou se ele vai querer doença. Mas também tem os fatores ambientais que vão estimular isso e também as políticas públicas, que é o acesso a esses bens e serviços. Dá um conceito para vocês diferenciar o que é prevenção à saúde e o que é a promoção à saúde. Tá? Prevenção à saúde é a relação direta entre os hábitos daquele indivíduo e a sua condição de saúde. Já a promoção da saúde são políticas públicas da sociedade e dos sistemas de saúde e parceria desses setores, Então, assim, responsabilidade do governo, do Estado, de promover a saúde, de incentivar a prática de atividade física, por exemplo. E a prevenção da saúde já é uma relação individual entre o sujeito e os seus hábitos de vida, sendo que o estilo de vida positivo, a prática regular de atividade física e a prática esportiva, elas são determinantes para a promoção da saúde, E compreendem muito a percepção subjetiva de cuidados da saúde. Então, cada indivíduo, sabe a importância de manter uma vida saudável para trazer qualidade de vida. E lembra do termo qualidade de vida, Cada um tem a sua visão de qualidade de vida, mas a prática de atividade física, esse estilo positivo, eles trazem muita percepção subjetiva da qualidade de vida, O estado de bem-estar, de saúde, de felicidade, de alegria. Os hábitos saudáveis,
eles requerem comprometimento do indivíduo em uma rotina apropriada, né? Então, aquele compromisso de, por exemplo, se alimentar bem, né? Respeitando, assim, as necessidades biológicas de regularidade da ingestão de nutrientes. Cada um sabe quais são, né? Por exemplo, a quantidade, o volume e a qualidade dos alimentos de acordo com a própria saúde. Respeitar as necessidades específicas também de nutrientes para cada etapa da vida. Então, ver assim, qual que é o seu consumo diário de energia, né? Qual é a caloria que você precisa repor, qual é a qualidade, como que está o corpo em cada fase da vida. A alimentação de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso. Hábitos saudáveis também envolve praticar atividade física apropriada à própria condição fisiológica e também muito principal é a regularidade. Não adianta fazer atividade física uma vez por semana, uma vez aqui a cada 15 dias, né? É importante que se mantenha uma frequência semanal sempre, todas as semanas, né? Para que isso que traz a regularidade da atividade física e que a prática dessa atividade ela seja apropriada ao seu organismo, às suas capacidades fisiológicas, às suas habilidades, né? Também serve para controlar o estresse físico e emocional, com técnicas específicas, expectativas e os objetivos de cada pessoa. Então, é uma forma, às vezes, de liberar a energia acumulada, de liberar o estresse, porque a gente sabe que a prática de atividade física ela é capaz de modificar os nossos neurotransmissores, trazendo e liberando neurotransmissores como a acetilcolina, como a serotonina, como a dopamina, que são aqueles que vêm trazendo bem-estar, né, depois da prática de atividade física. Hábitos saudáveis também envolver-se em ações comunitárias, estabelecendo laços de apoio e convívio familiar e social, né? Então a gente sempre está ali em comunicação com o próximo, pensando também no coletivo. Hábitos saudáveis também inclui dedicar-se ao lazer não sedentário, por exemplo, atividades esportivas, hobbies, trabalhos voluntários, né? E não, por exemplo, ficar sentado no sofá assistindo um filme, não. É também você dedicar-se a lazer que traga o movimento, né? Que você saia de casa, que você tenha o convívio com as outras pessoas. E agora, conceito para vocês de atividade física, tá? Então, tem alguns conceitos que eu trouxe aqui. O primeiro, carrega toda e qualquer ação humana que comporte a ideia de trabalho como conceito físico, quando existe gasto de energia, gasto calórico, quando o indivíduo se movimenta e tudo que é movimento humano, qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, aqui eu tenho vários conceitos dizendo o que é atividade física. A própria palavra fala, né? É o movimento físico. Só que é aquele movimento acima do limiar de gasto energético basal, acima do nível de repouso. E para isso a gente precisa da contração dos músculos, né? Para que se tenha a produção do movimento daquela atividade física. A influência da atividade física. Na década de 70, era muito comum a prática da atividade física aeróbia, né? Porém, os médicos daquela época, eles começaram a mudar esse conceito porque eles falavam que a atividade física aeróbia ela era capaz de trazer muitas lesões esportivas, né? Lesões por excesso de uso. Imagina assim que existiam bastante pessoas praticando corrida, né? Exercício aeróbio mesmo. E aí, devido a esses grandes números de traumas e de lesões, o conceito da próxima década mudou aí a perspectiva. Então, ao invés de fazer uma prática aeróbia, é muito comum que passasse para o treinamento de força, visando a potência muscular. E esse conceito, gente, ele nasceu lá na década de 80 e ele perdura até os dias atuais.
E naquela época foi o início da fabricação de diversos equipamentos modernos para academia. E até hoje, por exemplo, se alguém for buscar fazer atividade física numa academia, o que vai levar em consideração para você aderir ou não àquele local? A quantidade de aparelhos, a qualidade dos aparelhos, né? Se estão em boa conservação. Então, esse é o conceito que vem até o dia de hoje. Só que naquela época, né, na década de 80, foi quando começou a surgir a indústria fitness. Isso com diversas marcas de roupa e também com diversas marcas de suplemento. Então começou a suplementação e a moda, né, o vestuário fitness. Na década de 90, existiram muitos discursos motivacionais, só que sem embasamento científico. Então eles diziam assim que quanto mais melhor, quanto mais atividade física, melhor você é, melhor você vai alcançar os seus objetivos. E isso visava assim horas e horas de treinamento. Só que para as pessoas terem esse conceito de quanto mais melhor, muitos eram submetidos ao uso de anabolizantes, trazendo aí um conceito errado de saúde, né? Então isso foi muito crescente na década de 90. Hoje a gente tem muitos embasamentos científicos, muitas pesquisas, mas naquela época não. Existe um novo conceito chamado wellness, que é diferente de fitness. Fitness é aquele conceito de exercício extenuante, né, vigoroso, e o wellness é um novo conceito da prática de atividade física que traga o bem-estar, o equilíbrio corporal, emocional, mental. Aí temos alguns exemplos que é o yoga, o tai chi chuan e o pilates. Tá? Falando para vocês um pouco a respeito de aptidão física. Cada indivíduo ele tem ali uma preferência à prática de uma determinada atividade física, né? Dentre as diversas modalidades que a gente tem, diversas opções de movimentar o nosso corpo, a gente sempre deve incentivar a prática visando a prevenção de doenças e incentivando a regularidade. Isso traz mais disposição, né? Por exemplo, o indivíduo, ele gosta, ele tem uma aptidão por dança. E é a dança que vai motivar ele, é a dança que vai dar disposição, é a dança que vai fazer com que ele pratique de forma regular aquela atividade física. Já o indivíduo que não tem aptidão, por exemplo, à dança e é submetido à dança, ele já não vai estar animado, né? Então, a aptidão física é muito importante, que cada indivíduo saiba assim distinguir e ver quais são as suas preferências para estar saindo daquele estado basal, né, para estar se movimentando. Hoje em dia existe muita aplicação de exercícios funcionais, tá? Que vão melhorar a execução das atividades rotineiras, atividades de vida diária. Eles simulam, né, as atividades de vida diária e eles vão promover para a gente se aperfeiçoar, criar habilidades melhores nas atividades do dia a dia. Então, exercícios funcionais é uma nova opção aí atual de que bastante pessoas estão aderindo, né? Agora, exercícios que não atendem à aptidão, eles podem sim gerar um efeito negativo, né? Uma preguiça, aí o indivíduo não pratica com regularidade e aí não é legal. Então, sempre focar na aptidão física. Aqui para vocês alguns benefícios da atividade física para o nosso organismo, né? Primeiro, um foco no antissedentarismo, né? Sair ali da inércia, do repouso, das atividades basais. Então, é um foco para a prática regular de atividade física. O prazer pela prática, né? E não ir no limite físico do organismo. É importante também a gente não ir além das nossas necessidades fisiológicas ou do que o nosso organismo consegue, né, suportar. A socialização, porque muitas vezes a prática de atividade física você está numa academia, numa praça ou ao ar livre, sempre em companhia com alguém ou com algumas pessoas, um grupo de pessoas que tem ali o mesmo objetivo.
Então a socialização é muito importante e é um incentivo também, né? Você ter o compromisso ali com os seus colegas de prática de atividade física, isso é muito legal. Os exercícios aeróbios, eles diminuem a sensação de falta de ar, né? Ele aumenta a tolerância ao esforço físico. Então, aquele indivíduo que tem dispneia, falta de ar, com a prática de atividade física, ele diminui essa sensação, né? Porque ele aumenta o volume corrente do pulmão. Então, ele tem mais fôlego, vamos dizer assim, para fazer as atividades de vida diária. Além disso, os impactos, né, musculares, eles acabam remodelando o osso. Então, qualquer indivíduo que pratica uma atividade física, o nosso osso ele acaba se adaptando também. Então, o osso ele começa a ter mais resistência, ele começa a ter até uma hipertrofia óssea, tá? Então, ele fica mais resistente. Também reduz a pressão arterial. A gente sabe que o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, incluindo aí a pressão alta, né? Então, os hipertensos é um grande grupo de risco. E a gente sabe que a prática regular de atividade física, ela reduz a pressão arterial, principalmente quando a gente fala de exercícios aeróbios. A gente também vai ter a redução da massa gorda, né, do tecido adiposo, porque qualquer gasto energético calórico acima do estado basal, né, a gente vai ter ali uma maior mobilização de lipídios. Lipídios é a gordura armazenada dentro das células adipócitas e a gente sabe que é uma energia armazenada. E uma vez que você gasta, você acaba consumindo essa energia, então você reduz a quantidade de massa gorda e, por outro lado, aumenta a quantidade de massa magra, que são os músculos. Uma vez que eles se contraem acima do normal, você começa a criar também uma hipertrofia muscular. Além disso tudo, a gente também tem o controle da diabetes. Tá? Algumas pessoas que têm resistência à insulina, a gente tem mais mobilização também de açúcares, né, de dentro das células. O músculo ele utiliza muito o glicogênio para contrair, então isso acaba tendo controle da diabetes também. E agora falando para vocês a respeito do corpo ativo ao longo da vida, né? Aqui a gente tem o perfil de crianças e adolescentes. Não são muito diferentes as conquistas das crianças e dos adolescentes para os adultos, né? Mas vou falar aqui de uma importância da prática da atividade física desde a infância. Primeiro, que aumenta a densidade óssea, né? A resistência que eu falei no slide anterior. Assim como nos adultos, nas crianças também. A gente tem ossos mais fortes, né? Diminui a quantidade de gordura e o aumento do metabolismo, igual que eu falei no slide anterior, porque são gastos energéticos acima da linha basal, né? Então a gente tem uma redução da massa gorda e um aumento da massa magra. A prática de atividade física na infância e na adolescência é um incentivo para que ele se torne também um adulto ativo, né? Então a gente cria um hábito de vida na infância que a gente espera que se perpetue ao longo da vida desse indivíduo, combatendo lá na frente o sedentarismo e as doenças provenientes do sedentarismo. Aumenta a capacidade respiratória também, né? Diminui aquele cansaço, aquela falta de ar, aquela dispneia. Aumento da massa muscular, da potência, principalmente em meninos adolescentes, né? Que os hormônios estão ali aflorados. Então, isso daí a gente reflete mais o aumento da massa em adolescentes meninos do que nas meninas. O legal também de criança e de adolescente é que a recuperação da fadiga muscular, do acúmulo de ácido lático é muito mais rápido. Então, aquela dorzinha do dia seguinte que a gente sente após uma prática de atividade física diferente, que o nosso corpo não está adaptado, geralmente vai durar 2 dias, nós, né, em adultos. Já nas crianças, a recuperação é muito mais rápida do que no adulto. Também as crianças elas têm uma troca de temperatura maior com o meio ambiente.
Então, por exemplo, o corpo delas vão se resfriar mais rápido e, por outro lado, também vai aquecer mais rápido. O metabolismo está muito acelerado, né? E aí, com a prática de atividade física, essa temperatura ela eleva de forma mais rápida. Um porém que as crianças tendem a ter menos sede do que os adultos. E aí a gente tem que tomar cuidado com a desidratação infantil. E importante também é a questão da socialização, né? Essa parte do aspecto lúdico, da prática de atividade física entre crianças e adolescentes, pensando no hábito de praticar, de levar isso para a vida adulta, né? Pensando na parte de socialização e não pensando na parte de competição. Eu sei que quando a gente forma grupos de crianças, de adolescentes, sempre vai ter assim, o time que perde e o time que ganha, né? Mas tem que tomar cuidado com o nível de competição, porque senão aquelas crianças elas vão ter uma aversão à prática de atividade física, porque sabe que vai praticar, que vai competir, que pode perder. Então a gente tem que sempre pensar na prática de atividade física de crianças, por exemplo, que estão ali no nível escolar, né, dentro da escola, pensando na socialização e nunca no meio competitivo. E os idosos, né? O corpo ativo ao longo da vida pensando nos idosos. Então aqui uma pequena charge para vocês, né? O idoso na década de 50, que como que ele era, né? Bem curvadinho, utilizando andador. Depois na década de 70 uma bengalinha. Depois na década de 90 alguma dorzinha. E agora é o idoso da nova geração praticante de atividade física regular, com o corpo bem saudável e bastante disposição, né? Vou trazer para vocês aqui dois slides. Uma mostrando mais o aspecto físico, né, biofísico, de alterações que a gente tem no organismo. É evidente que quando o idoso envelhece, ele tem as mudanças, né, da forma do corpo, das estruturas, faz parte do envelhecimento, a fisiologia, a gente tem algumas alterações. Porém, alguns idosos, diante dessas modificações que são normais do organismo, eles começam a se isolar, a ter um sentimento de solidão, começa a diminuir ainda mais a atividade física, desde deixar de praticar uma atividade física até evitar realmente ali a prática das atividades de vida diária. E às vezes eles têm um preconceito com relação a essa mudança que está acontecendo no corpo deles. E aqui eu tenho também dois conceitos de senescência e senilidade. A senescência é um processo normal e fisiológico do envelhecimento que todos nós vamos passar, diferente de senilidade. Senilidade é um envelhecimento associado às doenças, tá? Então, você envelhecer, por exemplo, sendo portador de uma hipertensão arterial, de uma diabetes mellitus. E a prática de atividade física, ela traz uma reversão da senilidade. A senescência a gente não pode modificar, que é um processo natural. Já a senilidade sim. Então a prática de atividade física regular ao longo da vida pode prevenir o surgimento de muitas doenças crônicas, tá? A prática regular, ela traz alteração biofísica, né? Então, o idoso ele é capaz de aceitar melhor esse processo de envelhecer naturalmente, diminui a incidência de osteoporose, né? A osteoporose, ela faz parte de um processo também normal da senescência e a gente pode prevenir o avanço dessa osteoporose com prática de atividade física. Melhora a capacidade funcional de realizar as atividades diárias, favorece a interação do idoso com o meio ambiente no qual ele está inserido, livrando, né, daquela solidão, daquela inatividade, daquele preconceito. Além de trazer menos enfermidades, menos doenças e uma maior capacidade de enfrentar o estresse diário. Aqui, os idosos, né? Pensando ainda nos benefícios da prática de atividade física. Aumento da subjetividade
lembra a subjetividade da qualidade de vida. Então a gente vê que os idosos, eles demonstram mais felicidade, tem um envolvimento maior ali com a prática de atividade física, uma disposição maior, fora a amizade que eles criam, os laços, né, sociais ali com o companheiro que também é da mesma idade e que eles estão junto nessa prática. E aí a integração de valores e de costumes, né? Eles saem daquela rotina de dentro de casa para se socializar, para interagir, e isso traz o bem-estar, né, melhor para eles. A amizade ela é muito importante ali na socialização do idoso, trazendo ele, né, ali para o meio social. Isso é muito importante para ele. Melhora, contudo, a saúde mental, a saúde emocional, além da autodescoberta corporal e do desenvolvimento do sentido de ser, né? Então, toda essa parte de subjetividade é muito importante para a prática de atividade física no idoso. Então, ele tem uma nova descoberta, né? Nossa, agora eu sou capaz de fazer isso. Antes eu não conseguia, mas quem disse que eu não conseguia? Quem disse que eu tinha que ficar em casa porque eu estou envelhecendo, né? E eles se tornam mais ativos, assim, com melhores expectativas, né? De enfrentar ali os problemas do dia a dia, tanto físicos quanto emocionais, e eles vão se redescobrindo, né? E se envolvendo ali no meio que eles estão inseridos. Isso é muito importante para o idoso. Deixo para vocês aqui, antes de finalizar a nossa aula, uma leitura sugerida. É um livro, tá? Do autor Moreira, chamado Século XXI, A Era do Corpo Ativo. Então, quem puder ter acesso a esse livro, eu recomendo a leitura dele. Aqui, para finalizar, eu deixo as referências bibliográficas para vocês e fico à disposição para tirar as dúvidas no nosso horário de sala de aula online.